Pessoal, eu vou repetir rapidinho a aula que a gente teve online, tá? Hoje, para vocês poderem acompanhar, certo? Então, olha só, a aula de hoje é sobre campo elétrico. Nós temos 3 objetivos, tá? Para a aula de hoje. Entender o que é campo elétrico, como a gente calcula e como a gente representa o campo elétrico, certo? Bom, para entender o que é, eu gosto sempre de fazer uma comparação com o campo gravitacional. Por quê? Porque você sabe o que é campo gravitacional, a gente conhece o campo gravitacional. O campo gravitacional é uma região do espaço ao redor do planeta Terra, ou de qualquer planeta, né? Estou considerando a Terra porque é o nosso planeta. E essa região faz com que apareça ali, que tenha a força-peso, tá? Então, o campo gravitacional, que é esse campo de força ali ao redor do planeta Terra, faz surgir a força-peso, que é essa força que atrai os corpos para a Terra, que nos atrai para a Terra, tá? Todos os corpos caem em direção à Terra por causa da força-peso, que ela vem da onde? Desse campo gravitacional, que é esse campo aqui, ó, ao redor do planeta Terra, que ele existe por quê? Por causa da massa da Terra. Corpos com grande massa têm um grande campo gravitacional ao seu redor e atrai mais os objetos, tá? Bom, e aí o campo elétrico, o que tem a ver? Tem a ver o seguinte, o campo elétrico é um campo de origem elétrica agora, tá? Gerado ao redor de uma carga elétrica. Então aqui eu tenho uma carga positiva, ao redor dela vai ter um campo elétrico, tá? Porque ela tem uma carga elétrica. Aqui a minha carga negativa, ao redor dela vai ter um campo elétrico, porque ela tem uma carga elétrica. Um corpo neutro, por exemplo, que não tem carga, não tem campo elétrico ao redor dele, tá? Só tem campo elétrico quando tem um corpo carregado, quando tem uma carga elétrica, ou positiva ou negativa. E quando a gente trabalha campo elétrico, eu preciso sempre ter o seguinte, ó, entender o seguinte, que eu tenho que ter uma carga geradora, que é a carga que a gente sempre denomina como Qzão, que é a carga que vai gerar o campo elétrico, e eu tenho sempre que considerar uma carga de prova, que é o meu Qzinho, que é a carga que vai sentir esse campo elétrico, que vai ter a ação desse campo elétrico, tá? E aí esse campo elétrico vai ser responsável por ter aqui a força daí de interação entre as cargas. Assim como o campo gravitacional tem a força-peso, aqui a gente vai ter daí a força elétrica, ó, tá? Então, essa carga geradora é positiva. Se a minha carga de prova que for positiva, vai ter uma força de repulsão aqui entre elas vão se repelir. Se a minha carga de prova fosse negativa, essas duas cargas iam se atrair, ia ter uma força de atração, esse campo elétrico ia gerar aí uma força de atração, tá? Bom, então isso é o conceito de campo elétrico, tá? É uma região no espaço ao redor de uma carga elétrica que vai ser responsável por depois a nossa força elétrica ali, ou atração ou repulsão, dependendo, né, dos sinais das cargas ali da carga geradora e a carga de prova, tá? E sempre vai ter que, eu tenho uma carga que gera o campo elétrico e a carga de prova é a carga que sente o campo elétrico. Agora, como a gente calcula o campo elétrico? Tem 2 equações para a gente calcular o campo elétrico, tá? A primeira é essa aqui, ó. É a força ali de interação entre a carga geradora e a carga de prova dividido pelo valor da carga de prova, tá? E a unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Essa equação vocês vão usar nos primeiros exercícios que eu passei lá de campo elétrico, aparece, tá? Eu tenho que usar essa equação. Ou eu posso usar essa equação aqui. O que é essa equação aqui? É a constante, essa constante já é conhecida de vocês, que a gente usou lá em força elétrica, lá em lei de Coulomb, que é 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da carga geradora, ó, do campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância de um ponto lá, de um lugar, numa região qualquer, no espaço ao redor da carga geradora, tá? Então essa distância aqui é, eu quero saber o valor do campo elétrico a uma distância de 10 centímetros da minha carga que está gerando o campo elétrico. Aí eu vou usar 10 centímetros e aí tem que lembrar que tem que sempre transformar para metros, tá? A gente tem que usar a distância aqui em metros, certo? Então são essas 2 equações que a gente tem que
pode usar para calcular o campo elétrico, dependendo dos dados que eu tenho, as informações que eu tenho lá, tá? Bom, como representar o campo elétrico? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, então eu vou representar o campo elétrico através de vetores. Vetores são essas flechinhas, ó, que vocês conhecem lá desde o primeiro ano, lá quando estudou vetores. A força é um vetor, a gente usa essas flechinhas, esses vetores para representar a força, tá? E aí, quando eu represento o campo elétrico ao redor de uma carga geradora, eu uso linhas de força, que são esses vários vetores representando como é que seria o campo elétrico, a representação do campo elétrico ao redor de uma carga. E aí tem uma regrinha, sempre que a carga é positiva, a carga geradora é positiva, o Qzão, o campo elétrico é saindo, ó. Tem essa direção, saindo dela. Sempre que a carga geradora é negativa, o campo elétrico é apontando para ela, ó, é entrando nela, tá? Então, se eu sei qual o sinal da carga geradora, eu consigo saber como é que vai ser a direção ali, o sentido para onde vai apontar o campo elétrico, tá? Num determinado ponto ao redor da carga geradora do campo elétrico. Essa é uma regrinha para representar, para descobrir ali para onde vai apontar o campo elétrico. A outra regrinha é quando eu sei o sinal da carga de prova, ó, do Qzinho, tá? Sempre que a carga de prova tem sinal positivo, a força e o campo elétrico apontam para o mesmo lado. Então, se eu sei para onde um está apontando e eu sei qual o sinal da carga de prova, eu sei para onde o outro vai apontar. Quando a carga de prova tem sinal negativo, eles vão ser opostos, a força e campo elétrico tem que apontar para lados opostos, tá? Então, se eu tenho uma carga negativa, eu sei que a força aponta para baixo, como ela é negativa, o campo elétrico vai ser para cima. Se ela é positiva, a força é para baixo, o campo elétrico vai ter que ser para baixo também, tá? Então, essa é uma outra forma de eu descobrir para onde está apontando o campo elétrico e a força, sabendo o sinal da carga de prova. Certo? Então, essa é uma revisão, então, tá uma retomada daquela aula que a gente fez, a videoaula, certo? Eu vou fazer mais curtinho para vocês não ficar tão pesado para assistirem. E junto com esse vídeo vai ter daí um outro material ali, que é o resumo, é um texto com um resumo, com essas gravuras, com as figurinhas, explicando, né, o campo elétrico, a representação principalmente. Certo? Era isso.